Bom dia para quem vai assistindo gravado, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre transição de carreira, né? Deixa eu me enquadrar aqui que eu tô meio torta. Tô testando alguns lugares aqui que tem a melhor luminosidade, enfim, pra gente, pra eu trazer aí um sem filtro aqui, né, no nosso ao vivão. Bom, mas enfim, vamos falar hoje sobre transição de carreira. É um processo aí que nós gostaríamos, né, que fosse mais leve, mas transição de carreira sempre traz bastante inquietação, algumas inseguranças, né? Mudar de carreira tira a gente completamente da zona de conforto, tá? Que a gente acreditava estar. Então, é um processo sempre desafiador e que a gente não precisa passar sozinho, tá? Eu procurei uma mentora para fazer esse processo de transição de carreira em 2017, tá? Na época, meu filho tinha quase 4 anos, eu trabalhava numa empresa de tecnologia, liderava um time de operações de tecnologia de um dos serviços mais críticos que tinha na empresa, né? Eu tinha 14 analistas, se eu não me engano, se não me falha a memória. Casada, casa, enfim, pet em casa, a vida acontecendo, morando na capital, né, em São Paulo. Então foi bem desafiador, tinha dias que eu não via meu filho acordado. Eu entrava no trabalho às 6 da manhã e saía dele por volta das 4 da tarde, ia atender, ia fazer algumas formações. Muitas vezes chegava em casa meia-noite, meu filho já estava dormindo. Então, para mim foi muito importante, né, durante esse período, ter uma mentora e ter uma terapeuta ali me apoiando, me acompanhando durante esse processo, tá? E hoje eu faço esse trabalho também, né? É aquele trabalho de acolhimento, de tamo junto, respira, né? E com a parte das terapias envolvidas, né? Porque durante um processo de transição de carreira a gente tem muitas travas, principalmente emocionais, né? Travas de crenças, enfim, que muitas vezes dificulta esse processo de transição, tá? Então eu trouxe aqui alguns pontos para a gente olhar sobre a transição de carreira, para você avaliar se é para você, né, essa transição de carreira. Eu tô trazendo esse tema aberto porque eu atendo também pessoas que trabalham no corporativo, por mais que eu fale diretamente para terapeutas, mas eu falo para pessoas que trabalham no corporativo, para alguns sacerdotes também, né, que além de ser sacerdote, tem uma vida aí na sociedade, né, no trabalho do dia a dia aí também. Então, por isso que eu estou trazendo esse tema mais aberto, tá? Mas o terapeuta, quem quer ter só essa carreira de terapeuta, ele principalmente passa por esse processo de transição de carreira. E não só transição de carreira, tá, gente? Porque muitos terapeutas, eles saem do trabalho CLT, o concursado, ao qual ele tem um tipo de contrato ali, né, interiorizado ali no mental, no cabeção dele, para virar um empreendedor, para ser dono do próprio negócio, para ter um CNPJ próprio. Então tem ainda mais questões envolvidas do que uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área de tecnologia e quer trabalhar na área de marketing, por exemplo, né, fazer essa transição da área de TI para a área de marketing. Então tem alguns desafios a mais aí, quem quer sair, né, do CLT ou do concursado para ser dono do próprio negócio. E, gente, dá gelo na barriga assim, né? Então, eu vou trazer aqui alguns pontos para você refletir e ver se faz sentido para você ou não, tá? Essa questão de mudar de carreira, para mim, começou logo depois que meu filho nasceu. Eu passei por um período bem desafiador no trabalho, né? Tive, enfim, algumas questões ali quando eu retornei de licença maternidade e eu comecei a olhar para o mercado. Eu já era coordenadora, coordenava um time e eu cheguei a procurar um trabalho como recepcionista, né? Não que seja de menor valia, muito pelo contrário. Trabalhei como recepcionista por muitos anos, mas estava tão difícil, né, realizar o meu trabalho ali naquele retorno de licença maternidade que eu estava procurando algo mais simples, algo que exigisse menos de mim, né?
que eu não precisasse desenvolver outras pessoas, porque coordenando eu precisava sustentar ali, né, o meu dia a dia e ainda desenvolver pessoas, né? Então eu falei, eu vou arrumar um trabalho que eu seja responsável só pelo meu trabalho. Enfim, não aconteceu, não rolou, saí pesquisando, pensei em montar um buffet infantil, ixi, tanta coisa. Então esse bichinho da transição de carreira me mordeu por conta de um desconforto que eu estava passando, alguns tantos desconfortos que eu estava passando dentro daquele ambiente corporativo, né? Com o meu retorno ali da licença maternidade. Então, o primeiro ponto que eu trago para você refletir é: você realmente está querendo fazer uma transição de carreira ou você está se sentindo desconfortável onde você está e você está querendo fugir, né? Se você quer fugir, esse não é o caminho. De repente você gosta do que você faz, você percebe que tem perspectivas fazendo o que você faz, mas talvez você precise de uma recolocação profissional, mudar de área, sair de onde você está para ir para outro lugar. Inicialmente foi o que eu fiz. Eu consegui mudar de área, isso deu uma bela oxigenada, e aí eu percebi o que eu realmente queria, né? Que era a questão de ser terapeuta, enfim, segui o meu plano aí, conforme as coisas foram se apresentando para mim, tá? Então, o primeiro passo, antes de fazer a mudança, a transição de carreira, é pensar se é realmente a solução mais viável para resolver a sua questão naquele momento. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa refletir. Você quer realmente mudar de carreira, né? Fazer essa transição, ou você está fugindo de onde você está? Perceba e avalie isso antes de dar qualquer passo na sua vida, né? Até porque tem pessoas eu atendo pessoas que estão há muito tempo na cadeira que ocupa, né, profissionalmente falando, que tem algumas questões que, quando você faz a transição de carreira, você precisa abrir mão, né? E tantas outras que acabam vindo. Então, precisa ponderar e avaliar esses pontos. Por isso que é tão importante um mentor de transição de carreira, porque vocês vão mapear juntos, né? Todos esses pedacinhos aí, que às vezes ficam obscuros durante um desejo de mudança, tá? Então, nem sempre esse descontentamento com o seu trabalho, com a atual cadeira que você ocupa, é um motivo para você fazer uma transição de carreira. De repente, é só uma recolocação profissional. Mas se você já almeja novos ares, almeja ter o seu negócio, almeja fazer outra coisa na sua vida, sei lá, não quero mais trabalhar em TI, quero trabalhar com marketing, com publicidade, ok. E aí você começa aí o plano, procura aí esse auxílio para facilitar esse processo em sua vida, porque a gente precisa sim de alguém nos auxiliando durante esse processo de transição, tá? Então, como que você planeja aí essa mudança de carreira, tá? Não existe uma regra, gente. Cada pessoa segue de uma forma. Então, não tem uma regra para fazer essa transição de carreira. Cada um tem um caminho, cada um tem uma jornada. Então, durante um processo, por exemplo, de mentoria, a gente vai mapear qual que é a sua real necessidade. Tem gente que vem fazer um processo de transição de carreira e já tem um fundo reserva que suporta aquela pessoa por 5 anos, tá? Tem pessoas que vêm sem nenhum fundo reserva, sem saber o que é um fundo reserva. Tem pessoas que vêm já com formações, correu para as colinas, saiu de onde estava e falou, e agora o que eu faço, tá? Então, cada um tem um cenário específico e a gente precisa olhar cada caso individualmente, tá? Então, como que você faz esse processo aí de transição de carreira? Bom, o primeiro ponto é entender, né? Já falei lá atrás, né? Entender se realmente você está insatisfeito com a sua cadeira ou se você realmente quer mudar, quer fazer algo aí, algo que a sua alma está te chamando, né? Lembrando que talvez você já possa ter e estar manifestando o seu propósito onde você está e você nem percebe, tá? Minha ficha caiu depois de anos e eu sempre manifestei esse propósito, ok? Então, a gente recebe aquele chamado e esse receber esse chamado a gente começa a olhar aí para o mercado, para o meio, certo? Outro ponto.
começar a olhar as formações que são necessárias para a sua nova atuação. Então, é uma graduação, é uma formação técnica, é um novo... Enfim, precisa começar a olhar o que você precisa, né, para entrar nesse novo caminho profissional, ok? De formações. E aí tudo isso envolve o quanto você vai investir de tempo financeiro, se você já tem esse valor para investir, se você vai mexer no fundo reserva, se você vai incluir na sua despesa mensal. Enfim, tudo isso precisa ser avaliado e de forma individual, tá? O quanto que você... Gente, vou trazer aqui verdades, tá? Quando a gente entra num processo de transição de carreira... Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá aparecendo aqui sim, desculpe. Então, quando a gente entra num processo de transição de carreira, a gente precisa dedicar tempo e energia para isso, tá? Então, isso é fundamental. Não tem o que fazer. A gente vai precisar dedicar tempo e energia para isso. Então, como eu falei para vocês, no meu processo, eu tinha uma criança de quase 4 anos e eu cansei de levar para minha sessão de terapia o quanto que eu me sentia um lixo como ser humano e como mãe, de estar naquele processo com uma criança pequena, gente. Mas eu precisava fazer aquilo. Aquilo tinha tempo de começo, meio e fim, e tanto que teve, né? E hoje eu tenho mais tempo para estar com meu filho, isso é fato, tá? Então, durante esse processo, algumas áreas da sua vida vão ficar estremecidas, né? Então, se você é uma pessoa muito social, como é que vai ficar, né? Com essa diminuição desse contato social? Se você é uma pessoa que tem uma família ali que precisa da sua intervenção sempre, como é que vai ficar isso? Então, por isso que é importante ter uma mentoria, porque todos esses passos, todas essas questões que giram, que orbitam em torno da pessoa que está em processo de migração de carreira, são vistos, tá? E quando você faz um processo de transição de carreira com um terapeuta, você ainda tem um suporte ali emocional para lidar com aquela questão. Não é só um processo de coaching, né? Sair do ponto A para o ponto B. Não, a gente tem todo um acolhimento ali durante esse processo de transição, tá? Isso é importante para a gente não sucumbir, porque tem hora que dá vontade de jogar a toalha. Gente, eu já passei por transição de carreira e eu sei o quanto que é desafiador a gente lidar com algumas questões ali, tá? Bom, outro ponto é se preparar financeiramente. Gente, não tem o que fazer. É sentar, fazer conta, olhar, como eu disse, tem gente que já vem com fundo reserva, tem gente que não vem com fundo reserva. Então, olhar essa questão financeira, ela é importante, fundamental, tá? E esse é um dos primeiros passos que a gente faz. Ver onde que dá para enxugar, se tem tarifa que você está pagando a mais e nem está percebendo, enfim. Tudo isso a gente olha durante o processo de transição de carreira. E estar acompanhado por um mentor, já justifiquei aqui vários pontos, né? Então, uma pessoa que já trilhou esse caminho e possa pegar na sua mão aí para você não se sentir sozinho, porque tem momentos que a gente fala, meu Deus, o que eu estou fazendo, tá? Então, trouxe aí esse bate-papo hoje, né? Essa reflexão sobre transição de carreira. E quero fazer um convite aqui para você. Eu tô com esse trabalho, né? Para começar aí agora em janeiro. Na verdade, eu já tô tocando algumas entrevistas individuais aí, né? Então, se você tem interesse em participar, se você quer esse suporte aí no seu processo de transição de carreira, aqui no link da bio tem a opção do Linktree e tem uma opção de transição de carreira. Você preenche esse formulário, eu vou avaliar aí os pontos que você traz e a gente marca uma entrevista e eu trago ali até algumas dicas ali, né, para você dar uma descortinada nesse seu processo aí e para a gente começar uma transição de carreira aí assistida, certo? Então, se você tem interesse em fazer essa transição de carreira, se você quer esse suporte, entra na minha bio e preencha ali o formulário e vamos bater um papo, tá? A entrevista, ela não tem custo e a gente vai olhar aí quais são os pontos que você precisa e quer trabalhar nessa transição de carreira, certo? Então, é só tudo isso.
Vamos amanhã bater mais um papo aí sobre alguma questão. Vou confirmar aqui na minha linha editorial qual que vai ser o assunto. Mas deixo aqui para vocês o meu direct, o meu WhatsApp, super disponível para você mandar aí sugestões, tá bom? Um grande abraço para você e até amanhã.